Vamos ler aqui no Salmo de número 30, diz assim a palavra do Senhor, na nova tradução da linguagem de hoje. O título diz Ação de Graças de uma pessoa salva da morte. Salmo de Davi, canção para a dedicação do templo. Ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor, tu foste bom para mim e me protegestes como uma fortaleza nas montanhas. Depois, tu te escondestes de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Que essa palavra venha fortalecer o nosso coração nesse dia, lembrando das misericórdias do Senhor. No primeiro versículo ele diz: Eu te louvo, Senhor, porque tu me socorreste. O Senhor, ele é o nosso socorro. O Salmo de número 46 também vai dizer: Senhor, tu és o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações, na hora da angústia. E o versículo 2 ele vai dizer: Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Quando a gente pede ao Senhor pela cura, pelos livramentos, pela ajuda que só Ele pode dar, porque às vezes o médico diz não tem cura, não tem jeito, a doença é incurável, uma doença desconhecida, não se sabe os motivos dessa doença, não se sabe as causas, e não se sabe também, já que não se sabe as causas, não se sabem também como ser curada, como ser amenizada. Então, quando nós clamamos ao Senhor, pedimos ajuda, Ele nos socorre e Ele nos cura, como o salmista falou aqui no versículo 2 desse Salmo 30. Versículo 3, ele diz: Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizestes viver novamente. Então, quando o Senhor, Ele quer que uma pessoa viva, ela vai viver. Ainda que ela esteja à beira da morte, ainda que os aparelhos sejam desligados lá no hospital, que sejam aparelhos que estejam eh, sustentando a respiração daquela pessoa, mas se é Deus que sustenta a vida, Ele é o Deus que sustenta a vida, porque Ele que criou a vida. O Salmo 139 diz isso, que Ele nos criou. E então, Ele vai nos fazer viver novamente, se assim Ele o quiser. Ele pode tirar da morte. Lá no livro do 1 Samuel, Ana, a mãe de Samuel, ela disse: Tu fazes descer a sepultura, mas tu também fazes tornar a subir daquele lugar, da sepultura. Glória a Deus, porque Ele é o que nos salva da morte. Ele nos faz viver dia a dia, todo dia. Ele nos livra de todo mal, Ele nos livra dos acidentes, Ele nos livra das pessoas perversas, Ele nos livra dos espíritos malignos que dia a dia estão aí querendo tirar a nossa vida para que a gente não glorifique a Ele. Aí o versículo 4 vai dizer: Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. Todo dia a gente tem que agradecer a Deus, lembrar das bênçãos, muitos milagres, muitas bênçãos que Ele tem nos dado, muitas vitórias, muitos livramentos, porta aberta, porta fechada, que Ele fecha quando Ele quer e Ele fecha às vezes para dar livramento também. Muitas maravilhas Ele tem feito em nosso favor. Versículo 5 vai dizer: A sua ira dura só um momento. Muitas vezes a gente faz coisas que desagradam a Deus, mas a palavra do Senhor diz que a ira de Deus dura só um momento. Ele lembra que nós somos pó. O versículo 14 do Salmo de número 103 vai dizer isso.
Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Então, por isso que a sua ira dura só um momento, mas a bondade de Deus dura a vida toda. Aí o restante do versículo vai dizer: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Então você pode ter chorado essa noite toda, mas pela manhã, essa noite que passou pode ter sido uma noite de angústia, de tristeza, de tribulação para você, mas vai chegar um momento amanhã onde a alegria vai brilhar. Vai chegar essa manhã que a gente tanto espera, que a palavra do Senhor diz. Certamente que há um dia de descanso, há um momento que vai haver descanso das tribulações, vai haver um momento de descanso eterno, mas vai haver um momento de descanso aqui também, porque Deus ele nos dá vitória em toda situação, em toda circunstância difícil, é só a gente entregar a Ele nosso coração, nossa alma, nossos medos, nossas angústias, nossas necessidades. O versículo 6 diz: eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Isso aqui faz lembrar daquelas pessoas que às vezes querem confiar em si mesmo, querem confiar nas suas próprias forças, querem confiar nos seus próprios méritos, querem confiar nos seus bens materiais, querem confiar nas suas próprias capacidades. Mas a gente tem que confiar em Deus e saber que Ele é maior, porque às vezes nossas capacidades, elas não chegam, não alcançam aonde a gente queria chegar. Mas aí o Senhor, Ele nos faz chegar ali, onde Ele quer. O versículo 7 diz: ó Senhor Deus, tu foste bom para mim. Me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Então Deus, Ele é assim, Ele é essa fortaleza. O salmista continua dizendo: tu me socorreste, tu és o lugar onde eu me escondo. Tem um versículo da palavra do Senhor que diz isso: tu és o lugar onde eu me escondo. Aleluia. Tu és uma torre forte, e torre forte é o nome do Senhor. Para lá correrá o justo e ficará em alto retiro, ou seja, ficará em segurança todo o tempo. No restante do versículo 7, ele diz: depois tu escondeste de mim. Tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Porque às vezes, quando a gente não escuta a voz do Senhor, a gente fica com medo. A gente fica pensando: Deus, tu não estás comigo. Deus, tu não queres me ouvir. Deus, tu não queres me responder porque tu não falas. Às vezes a gente pensa isso. Mas a gente tem sempre que lembrar que quando a gente chama, o versículo 8 vai ter a resposta do salmista, que ele diz: ó Senhor Deus, eu te chamei e eu pedi a tua ajuda. E eu fui questionando, no versículo 9 ele diz: eu fui questionando ao Senhor: se eu morrer, o que tu lucras com isso? Será que os mortos vão poder te louvar? Será que os mortos podem anunciar a tua fidelidade, Deus? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que os mortos não louvam. Não louvam a Deus, não tem mais como fazer nada, porque eles já estão lá parados, né, no seu lugar. Isso fala também de que a morte é algo que finaliza a vida aqui na terra. Mas nós sabemos que para o cristão, para aquele que crê em Deus, sabe que a morte vai ser o momento em que nós vamos sair daqui para estar lá, guardados com o Senhor, esperando até que Ele volte para reinar eternamente. Louvado seja Deus no lugar que Ele tem preparado para os seus servos. O versículo 10 diz: ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim, ajuda-me, ó Senhor. Mostra que o salmista continuou clamando, né? Ele estava questionando ao Senhor, ele estava com medo de morrer, né? Como ele disse: eu não escutei tua voz, tu te escondeste de mim, eu não vi o Senhor e eu fiquei com medo. Mas aí ele diz: ó Deus, escuta-me, no versículo 10, tem compaixão de mim, ajuda-me. E ele continuou clamando. Aí no versículo 11, ele revela aquilo que aconteceu com ele: tu mudaste o meu choro em dança alegre. Tu afastaste de mim a tristeza que me cercava e me cercaste de alegria. Isso também me faz lembrar que às vezes a gente entra em angústia, depressão, em grande tristeza por causa que a gente não vê as respostas do Senhor quando a gente precisa. Mas aí o salmista diz: tu mudaste o meu choro em dança alegre. Tu me desse tanta alegria, Senhor. Tu afastaste a tristeza de mim e me cercaste de alegria. Aí o versículo 12, ele vai dizer: por isso eu não posso ficar calado, mas eu cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Aleluia. Tem um versículo da palavra do Senhor que diz: tu és o meu Deus e eu te louvarei eternamente. Eternamente eu posso te louvar.
Eternamente eu posso glorificar teu nome pelas muitas bênçãos que o Senhor tem me dado, pelos muitos milagres que o Senhor tem operado na minha vida. Então, nesse dia é um momento de nós dizermos também: eu não posso ficar calado diante do que o Senhor tem feito por mim. Eu não posso ficar calado pelas bênçãos que o Senhor tem me dado, pelas grandes alegrias, pelas grandes vitórias. Por isso, cantarei louvores a Ti, ó Senhor, te glorificarei. Eu agradecerei todo dia para sempre. Que nós possamos agradecer ao Senhor dia a dia, todos os dias Ele espera isso de nós. Que a gente agradeça pela misericórdia, pela bondade dEle. Nesse dia ainda não louvou a Deus, louve ao Senhor, agradeça a Ele, mesmo sem saber cantar, mesmo com a voz fraca, rouca, mesmo que às vezes a gente está com a voz embargada por causa da luta, abra um inário, um hino da harpa, mas louve ao Senhor, continue adorando a Deus, porque Ele é bom. A palavra do Senhor diz no livro dos Salmos: 7 vezes no dia eu te louvarei. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um em nome de Jesus.